Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós abordamos os assuntos do capítulo 14 e 15. E no vídeo de hoje a gente começa um processo aí de investigação dos capítulos 14 e 15 e agora nesse primeiro momento destacando o capítulo 14, que traz justamente a ideia do que é ser cidadão. Nós utilizamos muito essa palavra no dia a dia, desenvolvemos essa palavra, utilizamos em algumas frases, o exercício da cidadania, olha o cidadão, mas será que a gente sabe o verdadeiro significado disso? Será que a cidadania é algo presente no nosso país? Será que ela sempre existiu aqui? E mais, qual é a origem dessa ideia de ser cidadão de cidadania? Será que lá na sua origem ela era igualmente ao momento e aos exemplos de cidadania que nós temos atualmente? É mais ou menos isso que o capítulo 14 tenta investigar e você acompanha a partir de agora. Nada mais é do que aqueles direitos e deveres praticados e organizados dentro de uma sociedade. Quando nós falamos de direitos, de deveres, e vocês têm vários exemplos disso, sempre investigamos o papel dos direitos, aquilo que é para todos nós, aquilo que é para uma sociedade, para uma cidade, para um estado, para um país. Mas também os seus deveres, aquilo que todos devem cumprir para que se mantenha a harmonia e a igualdade entre essas pessoas. Por exemplo, só para destacar aqui, nós temos o direito da educação, que é um direito e um dever ao mesmo tempo. Isso porque é um direito do Estado, está lá no artigo 205 da Constituição, mas é também um dever da família, ou seja, é um dever do Estado e da família oferecer educação às crianças em geral. Para facilitar aqui ainda mais isso que eu estou dizendo, os combinados de uma escola, aqueles combinados que a gente costuma fazer no início do ano. Os combinados têm que ser construídos por todos. É como se fossem as leis de um país. Os combinados têm que ser feitos por todos para atender ao direito de todos, para atender às necessidades de todos. Consequentemente, eu posso ter ali o meu exercício de cidadania. Os combinados é um exemplo só para você pensar que nós exercitamos a cidadania desde criança. Outro direito que nós temos e que também é um dever é o direito ao voto. Ele é um direito e um dever de todos. Todas as pessoas acima de 18 anos têm o direito e o dever de votar, de escolher os seus representantes. A cidadania, ela é exercida por todos ou deve ser garantida a todos. Agora, quando será que ela surgiu e como será que ela surgiu e em qual país ela surgiu? Vem da Grécia, Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos. Os gregos estavam lá reunidos na sua ágora, no seu templo, e estavam lá todos incríveis, os mais ricos é óbvio, todos decidindo tudo que ia ser resolvido em Atenas. Observem que lá na Grécia Antiga, neste primeiro momento que eu estou falando, só os mais ricos tomavam as decisões para toda uma população, para mulheres, para homens, para ricos, para pobres, não importavam. Aquilo que era decidido pelos mais ricos se tornaria um combinado, uma lei para que todo mundo pudesse seguir. É aí que começa a história a ser mudada, porque os atenienses, que estavam muito ligados aos seus interesses também, os atenienses são as pessoas que viviam em Atenas, que era uma cidade, estavam muito a fim de participar dessas decisões. O povo em geral, digamos assim, alguns estavam tentando participar dessas decisões, mas não estavam conseguindo, justamente porque não eram considerados os cidadãos. É aí que na Grécia Antiga vai surgir a ideia de cidadania. Quem era o cidadão para a Grécia? Porque nem todo mundo vai ser considerado cidadão. A cidadania grega não vai dar essa ideia de que todos são cidadãos. Só eram cidadãos os homens acima de 18 anos, com alguma condição financeira, os mais ricos, e isso acaba excluindo uma outra parte da sociedade. Isso exclui mulheres, isso exclui mais pobres, isso exclui os estrangeiros, as pessoas que estavam vivendo por ali. E, consequentemente, isso cria um grupo cidadão. Ou seja, a participação das mulheres era inexistente, a participação dos mais pobres era inexistente. Então, observe que no modelo de cidadania grega, nem todo mundo era cidadão. E, é claro, obviamente, as decisões eram tomadas para atender a esses cidadãos e não aos outros que a gente acabou de verificar. De qualquer forma, esse modelo de cidadania grega começa a se espalhar para outros países, para outras nações ao redor do mundo, só que eles vão se diferenciando conforme o tempo, o
local e as tradições daquele povo. Necessariamente, algumas coisas vão se transformar e serão completamente diferentes dos modelos que já existiam lá na Grécia Antiga. Então, se a gente olha para o Brasil, por exemplo, o nosso país enfrentou momentos onde a cidadania também não era da forma como a gente conhece hoje, onde nós tínhamos uma divisão social muito clara, que é justamente o período da escravidão. Os escravos não tinham os mesmos direitos, aliás, nenhum direito dentro deste nosso país, assim como também as mulheres tiveram muito tempo para conquistarem o direito delas, por exemplo, de votarem, de se elegerem e de participar de decisões políticas. Observe que o nosso país não tinha, até os anos de 1930 ali, as mulheres, por exemplo, votando e podendo ser votadas aqui no nosso território de uma maneira geral. E nós sentimos o efeito disso até os dias atuais, porque as mulheres ainda são uma minoria no poder e na política. Então lá na Grécia era uma democracia um pouco mais direta, onde as pessoas acabavam recebendo as decisões, mas que elas não significavam a representação do povo em si. Aqui no Brasil essa história começa a mudar, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988. Isso porque a nossa cidadania estará sendo garantida nessa lei maior de 1988, que foi criada por vários deputados, senadores, que obedeceu aí algumas exigências da sociedade na época, porque estávamos saindo de um período de ditadura militar e de repressão e opressão aos nossos direitos. Consequentemente, um exemplo dessa cidadania que acabou sendo atestada com essa Constituição, e por isso ela é chamada também de Constituição Cidadã, é que as pessoas puderam votar para escolher os seus representantes. Daí se trata de uma democracia representativa, onde eu voto naquele candidato que vai me representar as minhas ideias, representar os meus interesses. Esses representantes só estão lá graças ao nosso direito e dever de votar ao mesmo tempo. E outra coisa que essa Constituição Federal vai trazer, que nas outras constituições nós não tínhamos, são justamente a existência e a garantia de diversos direitos, que vocês conhecem alguns deles, mas a gente pode aprofundar da seguinte forma: direitos individuais, que garantem a integridade física e moral de todos os cidadãos. Desse modo, toda pessoa tem direito à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade, à liberdade de expressão, de crença religiosa, de ir e vir. Direitos sociais, que incluem aí os cidadãos na sociedade, garantindo sua formação, desenvolvimento e os bens necessários para terem uma vida digna. Por exemplo, educação, saúde, trabalho remunerado, aposentadoria, proteção à criança e ao adolescente. E os direitos políticos, aqueles que permitem que as pessoas participem das decisões políticas do país. Ou seja, nos direitos políticos eu posso me candidatar a uma eleição para ser votado e também eu posso votar em um representante que me defina, que ajude na população do nosso país. Trata de uma legislação recente, tem pouco mais de 30 anos, a Constituição Federal, e que ainda apresenta aí dificuldades de se realmente fazer aquilo que de fato está sendo previsto nela. Agora, cabe a nós continuarmos investigando e buscando a igualdade e verificando e fiscalizando, claro, as ações de todos os nossos governantes, tanto no município, quanto no estado, quanto no país. E já que nós estamos falando sobre cidadania, é preciso preservar e valorizar os bens culturais que nós temos no nosso país, e esse é o tema do capítulo 15. Tá aí o conceito de patrimônio. É tudo aquilo que representa o país, a identidade de seu povo e que tem uma importância histórica, e isso pode ser percebido através de construções, de vestígios históricos, de artefatos, de objetos, de modos de fazer determinada coisa, de alimentação, enfim. O nosso país apresenta uma riqueza de patrimônios e a gente detalha alguns deles a partir de agora. Primeiro, que é importante lembrar a diferença entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O material é justamente aquele que eu posso tocar, é o concreto. Então são as construções, as edificações, os centros históricos de algumas cidades, sítios arqueológicos, itens de alguns museus, objetos, documentos, obras de artes, enfim, tudo aquilo que eu posso reunir de maneira material e concreta. Já os patrimônios imateriais são aqueles em que não podemos tocá-lo, mas sabemos que eles podem ser exercidos por meio das práticas e dos costumes. Aí cabem as tradições, as festividades, as celebrações, os rituais, a música, a dança, as artes, enfim, a culinária, são exemplos de
patrimônios imateriais. E, consequentemente, também ajudam a nós identificarmos a característica e identidade daquele país ou daquele povo. E aí, minha gente, é importante lembrar que tudo isso só é possível se nós tivermos um instituto, uma organização que possa ajudar na reunião, catalogação, fiscalização e ajuda na restauração de alguns desses patrimônios, que neste caso quem realiza é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que realiza essas ações de fiscalização e intervenção dos patrimônios até eles se tornarem de fato tombados, que aí já tem, claro, a definição de que é um patrimônio, um bem cultural do país, cuidado e preservado para se manter a memória de um povo. E por falar em manter e preservar a memória de um povo, isso me lembra um outro tema que é muito importante quando a gente analisa os patrimônios de um país, que são exatamente os museus, que é este espaço que reúne ali obras de arte, escultura, artefatos que representam a construção da história de um povo. Os museus têm aí o objetivo de preservarem a memória e de conservarem esses objetos, documentos e artefatos justamente para que a gente possa conhecê-los e então entendermos toda a construção do nosso povo. É claro que eles são espaços de visitação, mas ao mesmo tempo são também espaços de pesquisa. Afinal, quando nós entramos em um museu, nós estamos visitando, conhecendo, verificando as obras de arte, verificando os artefatos, verificando a presença ali de objetos que foram encontrados em sítios arqueológicos, mas ao mesmo tempo outras pessoas podem utilizar para fazer pesquisas científicas. Então ele tem uma importância muito grande porque ele não só preserva e conserva o patrimônio do país, mas oferece também a possibilidade de realização de estudos e visitações. E aqui, minha gente, eu quero deixar um recado que só é possível a gente cuidar do nosso patrimônio se nós exercermos a nossa cidadania. E tá aí a união desses dois conteúdos. Quando nós, de fato, sermos bons cidadãos, no sentido de estar realizando os nossos deveres e também tendo acesso aos nossos direitos, nós conseguimos construir na nossa imagem a ideia de que somos um país que cuida dos seus patrimônios e dos seus recursos. É justamente aqui que nós percebemos que só é possível mantermos e conservarmos a nossa memória se antes de tudo sermos cidadãos. E aí é que tá. Para ser um cidadão, eu preciso conhecer quais são os meus direitos e conhecer quais são os meus deveres. E mais do que isso, lutar para uma sociedade mais justa e que ofereça dignidade para todos os brasileiros. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente continua conversando sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!